Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Outra vez estamos juntos aqui no nosso santuário para falar sobre o 16º domingo do tempo comum. E o grande propósito para cada um de nós neste final de semana é justamente entender que os discípulos, depois que foram, evangelizaram, pregaram, curaram, chega o momento de retornar. Então a missão tem um sentido interessante porque não é só ir e fazer, não, é preciso voltar, é preciso se reabastecer, é preciso buscar outra vez esta força. Podemos imaginar isso até mesmo na igreja, porque nós estamos na missa no final de semana, recebemos a graça, recebemos a força, recebemos a Eucaristia, vamos para a nossa vida. No outro final de semana, outra vez, nós voltamos para a vida da igreja e nos reabastecemos. Foi isso que os discípulos fizeram. Tanto que o Evangelho de São Marcos, neste final de semana, no capítulo 6, versículo 34, vai dizer assim: ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Só que antes disso, Jesus chama os seus discípulos: vamos para um lugar afastado, vamos descansar um pouquinho, porque já fizemos o nosso trabalho, já fizemos a nossa missão, agora é hora de se refazer. Eu gosto muito de pensar assim: ou nós aprendemos a parar para rever os nossos caminhos, rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes. É preciso fazer isso. Não é somente o ativismo, fazer por fazer, sem ter um tempo para si mesmo, sem ter um tempo de se refazer. Isso é importante. Então Jesus pede isso aos seus discípulos, mas olha a multidão, por quê? Porque a multidão está perdida. E Jesus é o bom pastor, o pastor verdadeiro, aquele que chama o seu rebanho. E uma coisa que é importante aqui neste evangelho deste final de semana: ele olhou e teve compaixão. A compaixão, isto é, olhou com os olhos de Deus, sentiu com o coração de Deus. E o olhar de Jesus não é um olhar de dó, de repulsa, mas é um olhar de misericórdia. Porque o povo está perdido, o povo sofre, o povo passa frio, o povo passa fome, está desiludido, e Jesus é esse porto seguro. Jesus é este sentido de estar ao lado dos discípulos. E ele chama todos para quê? Para que ele possa caminhar ao lado deles, possa entender verdadeiramente qual o caminho a ser seguido. Então não é simplesmente fazer o trabalho, mas é preciso encontrar um caminho, um descanso, é preciso conhecer e experimentar a graça de Deus, é preciso viver inteiramente com Ele. E quando isso acontece, presta-se atenção na palavra de Deus. A palavra deixa de ser apenas uma palavra dita ao vento, mas se torna um sinal de ensinamento que brota e nasce no coração de quem quer evangelizar. Então o evangelho que ele vai ensinar os discípulos é o evangelho da vida, é o evangelho da cura, é o evangelho da libertação, é o evangelho da luta. Porque nós não podemos pensar assim: Deus quer tudo na paz. Ele quer, com certeza, ninguém tem dúvida disso. Mas Ele também quer o radicalismo na fé, Ele também quer a verdade na fé, quer também que cada um que abrace a sua causa, tendo misericórdia, tendo compaixão, sendo bondoso, sendo verdadeiro. E essas também devem ser as nossas características de cristão. O homem e a mulher que diz que segue Jesus Cristo, mas não sabe ser misericordioso, está no caminho errado. Não sabe ser bondoso, caminho errado. Não sabe olhar para o outro com olhar de ternura, tem coisa fora de lugar. Então, irmãos e irmãs, a verdade é que Jesus nos chama para ver não com os olhos, mas ver com o coração. Sentir a vontade de Deus, amar de verdade os irmãos, reconhecer a grandeza de Deus. E isso faz com que a gente queira estar ao lado dele. Então, neste final de semana, nós vamos celebrar a Eucaristia,
Mais uma vez a igreja com seus limites, suas correntes aqui, o álcool, a máscara, tudo é imprescindível. Como também é imprescindível a sua presença, a sua oração, o seu compromisso com a igreja. É importante isso. Nós precisamos de tudo isso. Por quê? Porque a igreja não caminha, ela vai caminhar pela força do Espírito, mas ela quer que os homens e mulheres de cada dia estejam presentes. Então eu convido vocês, venham para a igreja, participem da Eucaristia, recebam a graça de Deus e nos verdes campos Ele vai nos levar a descansar. É o salmo do final de semana, Salmo 22, 23. O Senhor é meu pastor, nada poderá me faltar. E não faltará, irmãos, não faltará, se vocês abrirem seu coração para viver da graça e do amor de Deus. Duas coisas ainda, colaborem com o santuário através do Pix, já que não pode vir aqui, você que está longe de nós também, quer fazer sua colaboração para o santuário? Pode fazer, nós ficamos agradecidos com isso. Peço também que ajudem aí adquirindo as adesões para o bolo da nossa padroeira. Daqui a pouco, já é agosto, e nós temos o bolo. São 25 metros, uma beleza. E lembrando que no bolo vão ser colocados 24 medalhinhas pequenas e uma medalha maior. E quem ganhar essa medalha, tirar essa medalha maior ali no pedaço de bolo, vai ganhar uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres. Então eu conto com a colaboração de vocês, conto com a ajuda, com a disposição, e eu tenho certeza, grandes coisas o Senhor fará por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau.